presença de todo mundo aqui, especialmente Luiz Fernando, advogado que vai fazer essa palestra, essa apresentação para a gente. Dizer que a gente decidiu fazer esse debate no nosso planejamento, que foi realizado no início desse ano, planejamento do Sindes, e ele surgiu de uma necessidade da gente conhecer tecnicamente essas propostas que o governo está apresentando aí da reforma da Previdência. O Fernando tem estudado bastante isso, trabalhou na Previdência, é especialista nessa área, a gente decidiu convidar ele para tirar essas dúvidas, porque muitas vezes o movimento sindical faz uma luta contra determinada medida, contra determinadas reformas que estão aí, mas a gente não conhece a fundo o que elas propõem. Isso eu estou falando da reforma da Previdência e também da reforma trabalhista, que é uma ideia da gente fazer também um debate mais tarde sobre isso. Então, agradecendo a oportunidade e elogiando a iniciativa de vocês, acho que essa questão que o Luciano colocou de início tem toda a pertinência, é necessário que o movimento sindical se aproprie, conheça exatamente o que está em debate, para que nós possamos, todos nós, movimento sindical, suas assessorias, etc., nos contrapormos às reformas, não só do ponto de vista político, que aí cabe aos sindicatos fazer essa atuação, mas também saber contestar a reforma do ponto de vista técnico, né, na medida em que boa parte dos argumentos utilizados para justificá-las não tem embasamento técnico, ou são mentirosos. Né? São mentirosos a tal ponto em que, particularmente em relação à reforma da Previdência, vocês lembram que a gente chegou a ganhar ações judiciais proibindo a veiculação da propaganda. E o argumento era Código de Defesa do Consumidor, propaganda enganosa. Quer dizer, de tal modo ela era enganosa que o Poder Judiciário, pelo menos em primeiro e segundo grau, a Justiça Federal de Porto Alegre, depois a de Brasília, e os tribunais regionais federais, tanto da 4ª região quanto da primeira, confirmaram as decisões de primeiro grau, que depois foram suspensas no Supremo Tribunal, aí não é por questão jurídica. Né? No Supremo Tribunal o que vale é a questão política, a jurídica fica lá em 5º, 6º plano. Mas era defesa de Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a propaganda era enganosa no sentido de pregar uma tal insegurança previdenciária à população para justificar e fazer com que essa população, então, apoiasse a reforma proposta pelo governo. Daí porque entender corretamente os aspectos que estão relacionados à reforma me parece tão importante, que é o que nós vamos tentar fazer aqui hoje, terminando por analisar um pouco também aquilo que for mais relacionado a vocês, analisar a questão do substitutivo. Né? A reforma, então, a PEC, tal qual ela foi apresentada, já não tem o seu texto original, aquele texto original já foi ultrapassado por um substitutivo. O que vale hoje, portanto, é esse texto que foi enviado ao plenário da Câmara. O Chile está passando por isso agora. Vocês devem saber que o Chile, há cerca de 30, 35 anos atrás, privatizou todo o regime previdenciário dele. Por muito tempo foi colocado, inclusive aqui no Brasil, pelo antigo PFL, por aqueles que defendiam a privatização do modelo brasileiro, como sendo o grande modelo de previdência para o mundo, a privatização total. O Chile, então, entregou tudo para os planos privados de previdência, há 30, 35 anos atrás. O Estado ficou só com a parte ruim, que era o pagamento das aposentadorias e pensões, que então já estavam mantidas. Isso, claro, não, o setor privado não queria pagar sem receber. Então, isso que era só despesa ficou com o Estado. E o setor privado pegou só os trabalhadores em atividade, portanto, pegou só o filé. Só que pagar a previdência complementar, no modo como é no Chile, é mais ou menos como a gente pagar plano de saúde, plano odontológico. Quando existe uma crise financeira nas nossas casas, é a primeira coisa que a gente para de pagar, gente. Ou não é? Não é? A gente começa a olhar lá quais são as despesas. Oh, essa daqui dá para eu segurar uns 6 meses sem ter, porque isso vai dar comida para casa. E as crises econômicas que se sucederam na América do Sul levaram a população do Chile a sair dos planos privados de previdência, em grande escala. Os planos privados perderam cerca de 50% a 60% do contingente que eles tinham de pessoas contribuindo há 30 e poucos anos atrás. Ou seja, entraram também em crise financeira. E essas pessoas que deixaram de contribuir deixaram de ter proteção previdenciária, mas não deixaram de envelhecer, não deixaram de cumprir tempo de serviço. E hoje elas batem as portas do Estado chileno dizendo, olha, eu não tenho plano privado, só que eu estou com 70 anos, quem é que vai me amparar? E hoje o Chile está discutindo uma reforma previdenciária para que o Estado
assuma essas pessoas novamente. Então, vamos ver, antes de mais nada, a quem interessa a reforma da Previdência e outras reformas governamentais que estão em curso. Vejam que todo esse problema, toda essa alegação de que nós vamos ter uma crise insuportável com a Previdência Pública brasileira em poucos anos, que vai causar um déficit público insuportável, nós estamos falando de 18% do orçamento da União, da evolução da despesa previdenciária no orçamento geral da União. Ora, mas então está diminuindo, não está aumentando? Não é? Começou com 24, foi para 21, depois 18 e pouco, que é aqueles 18 e pouco que estão lá anteriormente. Outras despesas ali, como saúde, por exemplo, diminuindo ou se mantendo estáveis. Despesa com educação, diminuindo ou se mantendo estável. Qual é a despesa que aumenta aí nessa pizza, gente? O pagamento dos juros e amortização da dívida pública brasileira. Ou seja, dinheiro das despesas sociais do governo federal vem saindo dali para sustentar o pagamento de juros e amortização da dívida pública. É para que esses 47 possam virar 49, 50, 51, 52, que o governo federal vem promovendo mudanças na Previdência, na saúde, na educação, para reduzir as despesas. Ele quer reduzir ali não porque as contas públicas vão estourar, é porque ele quer reservar mais dinheiro para o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Ou seja, dinheiro para o sistema financeiro nacional. Esse é o grande debate por detrás da reforma da Previdência. Não é um problema orçamentário de estourar, porque, ao contrário, o que está demonstrado aqui é que vem caindo a despesa relativa da União Federal com pagamento de benefícios e aposentadorias. Não é? Então, esse é o objetivo, passar dinheiro para o sistema financeiro. Portanto, aqui nos parece que está o nó central desse debate, que todas as entidades sindicais deveriam fazer esse debate com maior importância possível. Ou nós discutimos o pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira, ou não há saída para o Estado brasileiro, gente. Eu deveria, então, questionar aqueles 47%, ou, no mínimo, auditar aqueles 47%, no mínimo. Entretanto, quando o Congresso, e isso previsto na Constituição, a auditoria da dívida pública é uma previsão constitucional, é uma obrigação constitucional. E o Estado brasileiro jamais praticou. Quando o Congresso aprovou isso há 3 anos atrás, a Dilma vetou. Quer dizer, mesmo o governo do PT vetou a auditoria da dívida pública brasileira, que talvez fosse oportunidade, eu não estou dizendo aqui que nós vamos apagar os 47%, mas se a gente conseguisse, com uma mera auditoria, baixar 10% dos 47%, de quanto que a gente estaria falando, gente? Quer dizer, num país que a gente tem a Lava Jato, que fala de um absurdo desvio que estaria chegando a 10 bilhões de reais, quando a gente olha para 1,3 trilhões de reais, imaginar que aqui dentro não tem fraude é ser ingênuo demais. Essa é a evolução do orçamento da Seguridade só de 2006 a 2015, 2014. Todo ano, superávit. Somou 658 bilhões de superávit no curto espaço entre 2006 e 2014. Nem fui lá até 88. Teria que ir até 88 para mostrar o superávit desde lá. Ou seja, se ela teve 658 bilhões de superávit, não dava para pagar, então, os 149 de déficit? Ou os 85? Daria, ainda sobrava dinheiro, né? O governo fala da tal transição demográfica e que a médio ou longo prazo a população brasileira está envelhecendo e, por conta disso, daqui a pouco essa relação de 3:1 não será mais 3:1. E que, por conta disso, então, a gente precisa olhar para o futuro, não é esse o discurso? E fazer a reforma hoje, porque daqui a 10, 20 anos não haverá 3:1. É preciso lembrar aqui, gente, que isso que eu falei de 3:1 é da população economicamente ativa formalizada. Ou seja, aqueles que têm carteira de trabalho. Esse contingente é que forma o atual 3,5:1. E esse contingente formalizado no Brasil está hoje em torno de 50% da população economicamente ativa. Ou seja, metade da população brasileira não tem carteira assinada. Ou seja, não contribui para a Previdência, mas está trabalhando de algum jeito está sobrevivendo, está gerando renda, está fazendo bico, está fazendo alguma coisa, não é? Se essa população estivesse participando do polo contributivo da Previdência,
a gente não estaria falando de 3,5 por 1, estaria falando de 7 por 1. 7 por 1 é algo para amealhar recursos de tal monta ao longo de décadas que permitiriam postergar qualquer reforma previdenciária para daqui a 50, 60 anos, se não mais. Lembrando que no ano passado nós tivemos uma emenda constitucional de congelamento dos gastos públicos por 20 anos, lembram? Essa questão ficou muito latente no ano passado. Dentro daquela reforma constitucional está a prorrogação da DRU por 20 anos e agora a Constituição dizendo que é 30% de desvio. Ou seja, a DRU agora é constitucional e é de 30%. Outras coisas que prejudicam a Previdência e a Seguridade brasileira. Uma delas é a evasão fiscal e a ineficácia da cobrança da dívida ativa da União. Vou falar rapidamente dos dois. O que é evasão fiscal? São aquelas diversas políticas governamentais de concessão de incentivos fiscais. Vou cobrar menos de uma empresa. Vocês viram agora que as indústrias de automóveis, por exemplo, foi retirada a isenção fiscal e tal, que estava lá com eles há uns 3 ou 4 anos. Essas isenções são feitas com recursos da Seguridade Social. COFINS, contribuição sobre lucro líquido e mesmo folha de salário, que o governo federal diz, não vou cobrar de você por um certo tempo. E o Congresso Nacional, evidentemente, aprova, né? Porque os interesses lá são dos grandes empresários nacionais. Aprova, então, o tal incentivo fiscal que é dado com dinheiro da Seguridade Social, para depois vir aqui dizer que a Previdência é deficitária e tem que fazer reforma. Ora, primeiro acabe com a evasão fiscal e com os incentivos fiscais dados dessa forma, né? Ou talvez faça uma reforma tributária geral que reordene todo o ordenamento tributário brasileiro, de tal modo a dar sustentação às políticas públicas. De 2011 a 2015, a ineficácia da cobrança aqui já é um outro assunto. Antes falamos de evasão, incentivos fiscais. A ineficácia da cobrança é quando um tributo é devido e o empresário não paga. A Receita Federal, então, fiscaliza, através do seu corpo de fiscais, constata que há uma dívida e inscreve em dívida ativa da União. Faz a execução fiscal na Justiça Federal, né? Inicia a execução fiscal, que é um processo judicial. Então, inscreve em dívida ativa da União e inicia a execução fiscal de tributos que são devidos, portanto, tributos que foram sonegados. Não é? Então, o Estado brasileiro tem lá um montante de dinheiro que é fruto dessa fiscalização e que ele deve inscrever em dívida ativa e deve cobrar. O que se espera, então, é que o Estado seja ágil e eficaz nessa cobrança, porque esse dinheiro retornará ao Estado e boa parte dele à Seguridade Social. Entretanto, a gente vê ali que de 2011 a 2015, a incompetência, a ineficácia dessa cobrança da dívida ativa causou uma perda de cerca de 350 bilhões ao orçamento da Seguridade Social. Quer dizer, o fato do governo não agir, não se movimentar para cobrar, isso é dívida que já foi levantada pela ação fiscal, gente, está constituída. O governo precisa agora, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, fazer a inscrição em dívida ativa e, em seguida, executar. Abrir o processo judicial e executar. Entretanto, ele não faz isso. Por que ele não faz? Porque não são vocês nem eu que são os devedores. Vai a gente dever um tributo de imposto de renda, para ver se no ano seguinte os caras já não estão mandando a notificação, já com juro, correção monetária, escambau, e se não pagar em 10 dias, já vira outra coisa. A reforma previdenciária, de início, estava estabelecendo pelo menos 49 anos de contribuição para que a pessoa tivesse aquilo que o Temer dizia que era a integralidade. Ele falava muito isso, não, mas quem tiver 49 anos de contribuição terá aposentadoria integral. Nem verdade era, não só o sujeito não ia chegar a 49 de contribuição, como não seria integral. Nessa hipótese do texto original, depois de 49 anos de contribuição, ele teria 100% da média. Gente, a média de salário da gente é uma curva assim, normalmente ao longo da vida. Você começa com salários baixos, não é isso? E esse salário, pelo menos em regra geral, ele vai aumentando, esse aumento talvez não seja tão grande, né? Depende aqui do empregador, mas esse salário vai melhorando ao longo da vida. Se eu falo em média,
Eu estou falando de pegar alguma coisa próximo da metade. E quanto maior esse espaço, se eu estou falando de média de 20 anos, essa média é uma coisa. Se eu falo de uma média de 49, quando eu alongo o espectro que eu estou levantando, essa média é pior. Porque 65 anos de idade para acesso à aposentadoria, com um mínimo de 25 de contribuição, que é essa regra que estava no projeto original e está no substitutivo, você terá que ter 25 anos no mínimo de contribuição e 65 por idade. Para você atingir 25 anos de contribuição, não é serviço, é algo, pode não parecer para nós aqui, mas é algo, em regra, inalcançável. Uniformidade de tratamento entre homens e mulheres. Também o substitutivo alterou isso, né? O projeto original colocava ambos em 65, no substitutivo a exigência para a mulher foi reduzida para 62. O que nós defendemos é a manutenção do modelo atual, de 5 anos de diferença de exigência, de idade e de tempo de contribuição entre homens e mulheres, entendendo que não há ainda na sociedade brasileira, e sobretudo no mundo do trabalho, a igualdade de tratamento efetiva entre homens e mulheres que justifique a igualdade previdenciária. Ou seja, o Estado brasileiro ainda tem que socorrer essas pessoas, e achamos que isso vai se prolongar ainda por muito tempo, para tornar isonômica a relação. Não é? Para que as pessoas tenham igualdade, o Estado, às vezes, tem que intervir. E, nesse caso, ele intervém com política previdenciária, né? Fazendo com que a mulher, então, tenha uma certa compensação pelo fato de ter diversas mazelas, diversos problemas durante a sua vida laboral. É normalmente a mulher que deixa o emprego para cuidar dos filhos, né, numa família que não tenha condição de colocar os filhos em creches, etc. É a mulher que deixa de trabalhar, regra geral. Não é? Se ela deixa de trabalhar, ela deixa de contribuir. Se ela deixa de contribuir, ela não vai ter nem 15, quanto mais 25 de contribuição. Não é? É a mulher que normalmente deixa o mercado de trabalho quando há outros problemas domésticos. É a mulher que recebe remuneração menor do que a remuneração do homem ao longo da vida laboral. Então, justifica-se ainda do ponto de vista previdenciário a manutenção dessa diferença e, a nosso ver, não tem nada tecnicamente que justifique a mudança de 60 para 62, a não ser querer postergar a aposentadoria da mulher mais 2 anos, como é a proposta do substitutivo. Por que elas vivem mais, afinal de contas? Está aí, por que a mulher vive mais, né? Do que o homem? Vive? Vive. Mas não vive, mas vive em que condições de dignidade, gente? Nesse período que vive a mais do que os homens. Vive mais em decorrência de uma série de fatores que os estudos demonstram ali, né? Basta ver, por exemplo, a sujeição à violência urbana. Quantas mulheres a gente ouve falar que morreram aos 18 anos num conflito em boate? Mas homem a gente ouve falar toda hora, não é? Quer dizer, esses conflitos simples do dia a dia, na juventude, etc., geralmente recaem sobre o homem. Quando a gente vai para a população mais pobre, isso recrudesce ainda mais, né? Porque daí entra o tráfico de droga, entra uma série de elementos que fazem a diferença de tempo de sobrevivência média entre homens e mulheres no Brasil. Não é, portanto, um problema biológico ou uma virtude biológica que as mulheres tenham em relação aos homens e, por isso, todas viverão mais. Não, é uma mera média decorrente de estar ou não sujeito a determinadas mazelas, sobretudo sociais. Jornada de trabalho e afazeres domésticos. Esse quadro procura só demonstrar a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mostrando que as mulheres trabalham bem mais do que os homens na média semanal, para receber, regra geral, salários menores do que os salários pagos aos homens. Aqui traz o gráfico de rendimento hora por instrução e sexo, aqui por um outro aspecto. Eu, por exemplo, achava que quanto maior fosse a instrução, maior a igualdade entre homens e mulheres. E é o contrário. Quanto mais a mulher estuda, maior a diferença de salário entre homem e mulher. Por que isso, gente? Porque na base não dá para diferenciar porque tem um salário mínimo. Não é? Então, quando a gente faz estatística e não olha esse elemento, não, por que diabo? Ela estuda, que é para melhorar, não é? E piora a diferença entre homens e mulheres. É porque ela existiria também na base. Ela está do começo até o fim da pirâmide, né?
do sistema de emprego nacional, da visão do empregador nacional sobre a mulher, e etc. Isso está da base até o teto. Entretanto, começa a ser mascarado quanto mais próximo do salário mínimo por conta de um piso que esse empregador não tem como desviar. E claro que isso resulta em acúmulo de riqueza ao longo da vida menor e, portanto, numa perspectiva de sobrevida menos digna para a mulher do que a perspectiva de sobrevida do homem, sempre falando em regra, né? Desvinculação do salário mínimo saiu do substitutivo. A proposta original acabava com o piso de um salário mínimo, da Previdência, né? O piso atual previdenciário. Agora o substitutivo, pelo menos, subtraiu esse item. Benefícios assistenciais ele manteve. O atual benefício assistencial é de, no mínimo, um salário mínimo. No substitutivo, vai se permitir que o benefício assistencial, que já é uma enormidade de dinheiro, afinal de contas, um salário mínimo é muita coisa, ele poderá ser reduzido até a metade. Bom, e aí, o que eu faço? Eu corro para me aposentar, para tentar fugir da reforma? O que eu faço se eu estou próximo disso? Aqui é importante ter claro o seguinte, gente: o direito adquirido à aposentadoria nasce quando você completa as condições. Não é quando você deu entrada com requerimento no INSS ou num órgão público, não é quando esse órgão público deferiu a aposentadoria ou quando você já está no usufruto da aposentadoria. O direito adquirido nasce quando você completa as condições. Uma vez que haja completado as condições, mesmo que você não requeira a aposentadoria, esse direito adquirido vai prosseguir tua vida afora, de tal modo que a qualquer momento lá na frente você pode invocar aquele direito adquirido existente lá atrás, mesmo que a Constituição tenha mudado. E essa garantia estava na emenda 20, estava na emenda 41, estava na redação original da PEC e está no artigo 6º do substitutivo. Acumulação de aposentadorias e pensões, que vale para servidor público e vale para o setor privado. Hoje, mulheres, homens sendo casados ou tendo união estável, na medida em que o cônjuge ou parceiro venha a falecer, você passa a receber pensão, né? E se você também contribuir, né, para a Previdência, se você também é trabalhador formal e etc., tem direito a uma aposentadoria e vai acumular a sua aposentadoria com a pensão deixada pelo cônjuge. Essa é a regra atual. Na reforma, isso acaba, gente. Mesmo com substitutivo, você vai ter que optar entre uma ou outra. Ainda que as pessoas hajam contribuído ao longo da vida, não só para a aposentadoria, a gente contribui para a aposentadoria, para o auxílio-doença, para a pensão, para o auxílio-reclusão, para uma série de benefícios previdenciários que são financiados com aquela contribuição previdenciária. Então, a única hipótese de acumular é eu ter uma aposentadoria de um salário mínimo e a minha esposa, companheira, ter uma aposentadoria de um salário mínimo. Nessa hipótese, eu poderia acumular. Se tiver R$1 a mais, vai ultrapassar 2 salários mínimos. Então, a grande maioria, né, que recebe um pouquinho acima do salário mínimo, e não é nenhuma enormidade de dinheiro, nós estamos falando aqui de 900 e poucos reais, vezes 2, 1.800. Quem tiver ali na faixa dos 1.900 vai ter que optar por uma ou outra. Morreu o cônjuge, fica sem a renda do cônjuge se tiver passado R$1 que seja do teto de um salário mínimo, de 2 salários mínimos. Bom, então acho que é isso. Obrigado, Fernando, mais uma vez.